O uso da cerca eletrificada tem como principal objetivo a contenção dos animais por meio do respeito, ou seja, uma barreira psicológica, substituindo o uso de uma barreira física, como no caso das cercas convencionais de arame farpado. O uso das cercas elétricas nas propriedades também tem como objetivo a racionalização do uso das pastagens por meio da intensificação do seu manejo, além de conter os animais e proteger as áreas de capineiras, mananciais, áreas de proteção, entre outros. Porém, nesses casos é necessário verificar se não é viável o uso das cercas convencionais. Dentre as vantagens da utilização do uso da cerca elétrica, podemos destacar o baixo custo de implantação e manutenção quando comparado ao custo das cercas convencionais, cerca de 1/3 do valor. A construção das cercas eletrificadas demanda menor quantidade de materiais. Os moirões podem ser fincados a até 50 metros uns dos outros. Menor quantidade de rolos de arame. Pode-se construir cercas eletrificadas com 1, 2 ou 3 fios de arame. Normalmente, quando os pastos são ocupados por uma categoria animal, utiliza-se 1 ou 2 fios. Quando se utiliza um fio de arame, obviamente esse fio deve ser eletrificado. No caso de utilizar 2 fios de arame, aconselha-se que o arame superior seja eletrificado e o inferior sirva de aterramento. Quando o pasto é ocupado por várias categorias, por exemplo, bezerros e vacas, utilizam-se 2 ou 3 fios de arame. Quando se utilizam 3 fios, o arame do meio deve ser eletrificado e os arames superior e inferior servem como aterramento. Além do menor custo de implantação, menor tempo é gasto para a construção da cerca eletrificada, devido ao maior distanciamento entre moirões e a facilidade de trabalho com arame liso. Por consequência, utiliza-se menos mão de obra, mesmo em terrenos acidentados, o que justifica a redução no seu custo. Outra vantagem está relacionada à redução de acidentes, principalmente reduzindo danos ao couro, o que desvaloriza comercialmente os animais, e ao úbere, o que pode reduzir o potencial produtivo da vaca. Em ambos os casos de danos ao couro e ao úbere, ocorre a redução do uso de medicamentos. E em alguns casos, podemos utilizar a cerca elétrica de maneira móvel. Nesse caso, pode-se utilizar fita ou fio eletroplástico. Normalmente, quando se usa cerca elétrica móvel, pode-se reduzir o custo com a utilização de hastes de ferro isoladas ou mesmo materiais alternativos, como bambu e moirões de plástico reciclado, o que reduz ainda mais o custo de implantação. Porém, nesse caso, normalmente utiliza-se mais mão de obra no manejo tanto dos animais como das pastagens. Recomenda-se esse tipo de cerca em sistemas intensivos, o que pode ser interessante nas épocas do ano de crescimento acelerado das forragens, proporcionando um manejo mais adequado. As desvantagens podem estar relacionadas principalmente à instalação e o uso incorreto do sistema, onde podemos destacar principalmente as falhas com o aterramento, podendo causar acidentes com raios em dias chuvosos. A falta de manutenção do sistema pode ser citada, pois ela causará redução da eficiência na contenção dos animais e gastos desnecessários de energia. É muito importante ressaltar que cada propriedade tem suas particularidades. Então, no momento da escolha do tipo da cerca a ser implantada, é necessário considerar alguns fatores: o tipo e a raça dos animais que serão manejados. Animais dóceis e animais novos aceitam bem a troca da cerca convencional pela eletrificada. O objetivo da criação. Animais manejados diariamente, como bezerros e vacas leiteiras, se adaptam bem às cercas elétricas. A quantidade, a forma e o tamanho dos piquetes. Recomenda-se utilizar cercas elétricas em sistemas com grande número de piquetes e ou piquetes pequenos. A declividade do terreno. Depressões e morundus requerem o uso de um ou mais moirões adicionais para manter os arames nas suas posições em relação ao solo. Disponibilidade de energia e a sua fonte. Em locais onde o fornecimento de energia elétrica não é constante, verificar a disponibilidade de fontes alternativas, com o uso de placa fotovoltaica e baterias, entre outros. Deste modo, podemos concluir que a utilização do sistema eletrificado é uma alternativa bastante interessante para as propriedades rurais, principalmente quando observamos os custos de implantação. Porém, é bastante importante ressaltar que o acesso à informação e a mão de obra especializada para a implantação desse tipo de cerca é imprescindível. Também é interessante dizer
que o uso de cercas convencionais de arame farpado nos limites externos da propriedade ainda é de eficiência inquestionável, por se tratar de uma barreira física.